Ixi, vamos começar um vídeo com poeirão. Fala, meu preto, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre ansiedade, papai. Ansiedade é o mal do século, cara. Falar pra você. E se você sofre com isso, pô, se você quer algumas dicas para se livrar disso, fica aí até no final do vídeo, que eu vou falar pra vocês o que aconteceu comigo, papai. O que aconteceu comigo e eu consegui sair dessa, entendeu? É nóis, tamo junto, mas desde já peça aquela curtida, aquele like, comenta aí se isso tá acontecendo com você. Deixa aí nos comentários o que você tá fazendo pra sair dessa, pai. E se eu, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Vou deixar meu zap aí na descrição aí. Se você estiver sozinho e quiser conversar, pô, pode conversar comigo. Porque eu também já passei por isso, entendeu? Então, vamos lá pro vídeo. Aqui é Dendê CBA 65 na voz. Vamos documentar a minha vida sobre o que eu passei na ansiedade, pai. Então, vamos lá. Então, pai, no começo, não tem? Eu trabalhava de ansiedade, pô. Nada mais é do que a carga que a gente carrega nas costas da gente, pô. A pressão. Tem gente que consegue carregar muita pressão, pô. E tem gente que já não consegue. E no começo, tipo assim, eu trabalhava pros outros, eu não tinha tanta cobrança, nem tanta pressão em cima das minhas costas, pô. Eu não vivi a realidade ainda. Pelo menos eu tô falando o que eu vivi, não tem? Mas cada um tem uma realidade diferente. Eu tô falando a minha. Mas se eu ajudar pelo menos 1% das pessoas que for escutar isso aí, pô, já tá bom demais pra mim. Eu não tinha tanta pressão nem tanta cobrança. Aí eu saí de carteira assinada, fui trabalhar por conta, pô. Aí vem aquela pressão de não tenho mais carteira assinada, se alguma coisa acontecer, se eu parar de trabalhar vai dar tudo errado, não tem? Aí você já começa a pensar só nas coisas de tragédia, pô, que dá errado. E não é tipo assim, é a população em si, todo mundo te joga pra esse lado, pô. Te joga, bota medo no ser. Às vezes sem perceber e sem querer. Seu pai, sua mãe, os seus vizinhos, os seus chefes. Quando você tá de carteira assinada, tudo coloca medo no você. Aí você fica tipo refém, pô. Entendeu? Aí eu tinha aquele medo de acontecer alguma coisa errada ali com o serviço. E eu não consegui arcar com a minha responsabilidade, pô. Porque eu sempre tive muito compromisso de pagar minhas contas sempre em dia, pô. Isso daí acabou comigo, esse trem de me cobrar demais. Sempre me cobrei demais, pô. As coisas sempre aconteciam, eu sempre fazia acontecer. Minhas contas eu sempre pagava em dia. Mas eu me cobrava muito, pô. E às vezes não é muito legal você se cobrar demais. O que já aconteceu comigo? Tipo assim, eu ter 30 mil no banco, pô. E no outro mês a minha conta ser de 3 mil, eu ficava preocupado se eu ia conseguir pagar ou não. Já pensou uma coisa dessa, pô? Ansiedade é uma coisa, tem hora que não tem tanta explicação, pô. É um trem louco que tá dentro da sua mente. Entendeu? Então voltando lá para o vídeo, para responsabilidade, né? Aí eu veio a responsabilidade da barbearia, pô. Aí eu me cobrava pra caramba e logo vou frear um pouco aqui que eu tô conversando. Logo em seguida, você tá ligado que nas areinhas aqui, ó, se você acelerar mais, a moto vai embora, pô. Você não pode frear na areia não. Você cair ali só pra pegar a estrutura e vai. Tchau, acelera que o pneu cava buraco. Entendeu? Então voltando ali pro raciocínio. Eu tinha. Até perdi o foco aqui. Eu tinha muita medo das coisas, pô, mas bora continuar. Ali na cobrança, pô, da barbearia, pá. Já lembrei. E logo em seguida também, pô, eu lembrei o que eu tava falando. Logo em seguida veio a pandemia, pô. Entendeu? A pandemia. 2019 eu abri a barbearia, trabalhei um ano bombando, pô. Pô, fama, consegui juntar até um dinheiro top. Dinheiro top, um dinheiro que eu nunca tinha juntado na vida. O que aconteceu? Que eu estava trabalhando, ganhando 1.400. Aí saí dali, fui pra barbearia, meu salário dobrou. Tinha vez que até triplicava, pô.
E eu continuei vivendo com 1.400 ali, o resto, tudo que sobrava eu guardava, entendeu? Porque eu já estava acostumado com aquele ali, aí era novidade pra mim, dinheiro, eu não tinha com que gastar. Aí eu guardei tudo, pô, nesse 2019. Aí pulou pra 2020 estourou a pandemia. Aí já deu medo em todo mundo aí que eu não gastava mesmo, entendeu? Aí estourou a pandemia, pá. Aí veio aquela cobrança na mente. Eu já me cobrava, entendeu? Já me cobrava demais, pô. Em questão de conta em dia, de se dá alguma coisa dar errado, eu tenho que arcar com a despesa da minha família, não posso fazer feio. Aí veio a pandemia e pressionou mais os comerciantes, pô. Nós que era comerciante, nós ficamos muito pressionados na época lá, que não podia trabalhar, não podia isso, não podia aquilo, tinha que usar máscara, entendeu? E foi pressionando minha mente. A gente tinha que. Teve época que nós fechamos as portas, pô. Nós ficamos um mês sem trabalhar e depois fomos voltando aos poucos, que os povos ligavam pra nós ia cortar cabelo escondido. E tudo isso aí foi pressionando a mente da gente. Cobrança e cobrança, não tem? Cobrança e cobrança. Aí passou o tempo, eu comecei a ficar doente, pô. Aí passou a pandemia, aí eu acho que eu fiquei doente assim, foi 2022 por aí, pô. Depois de passar toda aquela pressão, aquele peso, aquele fardo, não tem? Aí em 2022 por aí eu fiquei doente. E o que acontece, pô? Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, pô. Começou a dar tontura, começou a tremer minha mão, suava minha mão pra caramba, pô. Eu ficava com medo das coisas simples, pai. Das coisas simples. E sem falar, porque toda essa pressão aí do serviço, eu ainda fumava cigarro, fumava, bebia cerveja, até coisa ilícita, pô. Porque o bairro que eu cresci era bairro de periferia, não tem? Então o que acontece? Eu achava bonito essas coisas erradas, fumar um brauzinho, relaxar, pá. Às vezes até droga mais pesada acontecia também, pô, entendeu? Isso daí também ajudou minha mente bugar, entendeu? Ajudou pra caramba. Eu fazia tudo de errado, pô. Tudo de errado eu fazia. Me cobrava demais, fumava cigarro, bebia cerveja. Não tem nada contra quem bebe, pô, mas tem gente que controla e tem gente que não. Eu tava nessa. Ah, ó, que top, pai. Olha essa paisagem. Dá vontade até subir lá no morro pra fazer uma oração pra Deus, né? Entendeu? Um dia eu vou vir aqui só pra gravar um vídeo aqui nesse meio aí. Aí o que acontece? Na pressão lá da mente, né, pai? Ó, perdi o foco de novo. Aí vamos lá. Lembrei, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, pai. Minha mão suava, minha mão tremia. Eu sentia tontura, pai. Ficava com medo das coisas simples, pô. Ficava com medo de andar de moto, você bota fé? Eu parei de andar de moto, comecei a andar de carro, que eu tinha umas tonturas assim tão fortes. Às vezes as pessoas não percebiam que eu tava tonto. Acho que era coisa da minha cabeça também, pô. Que eu parei de andar de moto, pô. Quando eu tava andando de moto, que eu chegava numa encruzilhada de rua assim, ó, que vinha um carro, o cara dava aquele frio na minha barriga, que dava aquela pancada assim no meu peito, cara. É uma coisa inexplicável, velho. Inexplicável mesmo. E o que acontece? A gente... eita glória. Eu não sabia o que era, aí comecei a procurar ajuda, né? Porque eu já tava ali num labirinto, pô. E nesse daí eu não parei de beber, nem de fumar. Eu ficava ali ainda fazendo tudo errado, pô. Fumava, sentia mais tontura ainda, minha mão até formigava, pô. E mesmo assim não parava. Às vezes começava a fumar e jogava o cigarro pela metade fora, porque eu não aguentava mais a pressão, tava fazendo ali, porque já era acostumado a fazer, mas eu não queria mais, pô. Não queria mais, que não tava aguentando, tava forte pra caramba, pô. Aquele trem que eu tava vivendo naquela época, cara. Sério mesmo. Não tem explicação, pai. Aí eu comecei a procurar ajuda, não tem? Procurar ajuda. Fui num médico baratinho, pô. Daquele... até esqueço o nome do cartão, não sei o que lá, Vida lá. Aí cheguei lá, o médico nem olhou pra minha cara, pô. Não mediu pressão, não mediu nada. Ele só falei pra ele que eu tava sentindo tontura, ele já falou, é labirintite. Toma esse remédio aqui. Eu falei, cara, mas eu sou novo, será que é isso mesmo? Não, é labirintite. Nem conversou comigo, nem olhou na minha cara, não pegou na minha mão, nem nada.
Eu não botei fé no médico, mas mesmo assim eu fui tomando o remédio porque eu tava desesperado, pô. Tava desesperado e queria sair daquela situação ali, pai. Não aguentava mais. Tomei o remédio uma semana, 2 semanas, não dava certo, aí comecei a pedir ajuda pras pessoas, pô. Mesmo assim eu me fechava, pô. Eu pedia ajuda pra quem era de confiança, né? Minha mulher que sofreu pra caramba junto comigo, que ela também não sabia, né? Aí pedi ajuda pra minha tia, que ela é enfermeira, pô. Aí ela me levou num lugar lá que fizeram uma bateria de exame, pô. Pá, 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 não deu nada. Só deu colesterol alta, pô. Única coisa. Aí eu tive que pegar, tomar remédio de colesterol também. Parar de beber refrigerante, parar de tomar coca, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, entendeu? E nada, tomava remédio de colesterol e o sintoma tava ali, me perseguindo, correndo atrás de mim, pô. Eu tomava remédio, fiquei uma semana, 2 semanas, não, continua tomando, você vai melhorar, 3 semanas, um mês, e o trem ali tava me corroendo por dentro, pô. Eu com medo de trabalhar, chegava lá, tipo, trabalhava de barbearia, ainda trabalho, graças a Deus, e sou muito grato que foi a profissão que mudou a minha vida, pai. E se você tiver possibilidade, tiver um sonho de trabalhar em barbearia, vai lá, pô, dá certo. É só você ter foco, determinação. No começo você vai gastar um pouco, mas vai dar certo. Mas resumindo, pai, aí lá no. Eu tinha medo de ir pro serviço, pô. Chegava lá, eu tinha medo de cortar cabelo, entendeu? Se vinha uma criança assim, pô, já chegou a vez de eu dispensar a criança. Falou, não, corta com ele ali que eu não tô bem. Mas eu não falava que eu não tava bem, entendeu? Às vezes eu fugia, às vezes eu falava pro meu sócio, cara, eu não tô bem. Não sei o que tá acontecendo comigo, corta aí. Ainda bem que ele sempre me entendeu, cara. Uma parceria de. Igual casamento ali, sério mesmo. Ele já casou 3 vezes, mas nós não separou. Igual casamento, uma parceria certa ali. Graças a Deus. E vamos ficar muito tempo ainda. Então tava lá, né? Com medo das coisas. Aí voltando lá no remédio, eu tomei o remédio de colesterol, já tava no colesterol, né? Não deu certo. Aí reclamando da vida. Tipo, mesmo assim ainda me impressionava pra caramba, pô. E uma coisa que ajuda a acelerar sua mente, pô, é televisão aberta, pô. Se tiver possibilidade de não assistir essa porcaria de televisão aberta aí, ó, bate esses trem aí, ó, sai fora, pô. Os caras ganham dinheiro em cima do sofrimento dos outros, pô. Você é louco. Esses trem não devia nem poder passar na TV, mas o povo quer que todo mundo seja vítima, né? E eu fui vítima um dia desse sistema louco do mundo aí, pô. Você tá doido. Mas aí, eu tipo comecei a pedir, voltando lá, eu comecei a pedir ajuda pros parentes, aí cheguei na minha mãe, aí eu tava com coração acelerado, tremendo, tontura, tudo quanto é tipo de sintoma, pô. Aí ela chegou numa conclusão que nós fomos todos, não deu certo. Aí ela trabalha com médico, pô. E ela trabalha num prédio lá que tem bastante pessoas de dinheiro e que tem médico lá também. Aí ela deu na cabeça dela, bora no médico de coração. Aí fomos lá no médico de coração, ela pediu uma consulta com ele, pô. Ele foi tão de boa que ele nem cobrou a consulta de mim. Aí eu fui lá nele, ele olhou todos os sintomas, entendeu? Aí ali ele descobriu o que que era, pô. Ele descobriu o que que era. Falou, cara, fizemos o exame lá de coração, tudinho, tava tudo ok. Aí ele descobriu o que que era, falou, cara, seu coração, ó, é de ferro, tá firme e forte, saudável. O que você tem é coisa da cabeça, pô. É coisa que você mesmo se cobrou tanto que sua mente não tá aguentando mais. Depois da pandemia aí, ó, todo mundo, a maioria das pessoas ficou assim. E é sequela de Covid, não sei o que. Aí ele falou, você vai ter que ir no psiquiatra, pô, tomar um remédio. Corre atrás lá, mas por enquanto você vai tomando esse daqui. Que era um remédio lá que eu não me recordo agora. Mas era um remédio que ele ajudou um pouco, mas não solucionou, pô. Ele falou, toma esse daí durante 15 dias, depois você volta aqui. Eu tomei durante 15 dias, tipo, melhorou assim, pouco, só um pouco, não melhorou muito. E agora? Melhorou só um pouco, não melhorou muito. Aí o que que acontece? Eu
voltei lá nele, falei, cara, não melhorou muito. Ele falou, então, você vai ter que ir no psiquiatra, pô, vai lá. Aí eu peguei o encaminhamento dele pra ir, mas eu fiquei ainda, pô, resistindo. Eu falei, não vou, não sou louco, cara, vou no psiquiatra pra quê? Porque na minha mente só ia no psiquiatra quem era louco, pô. Fiquei resistindo ali um mês, resistindo que não ia, mas eu cheguei numa situação, pô, que eu não aguentava mais. Eu falei, comecei a pensar, cara, se os povos vai no médico pra tratar do coração, vai no médico pra tratar do braço, por que não vão pra tratar da cabeça, pô? Aí ele falou pra mim, cara, você tem que ir, se você não for, você vai partir pra depressão, vai ficar melhor, vai ficar mais pior, entendeu? Aí eu peguei e não resisti, fui, pô, eu fui. Não tava vendo outra alternativa, fui no psiquiatra, falei o mesmo sintoma, falei o remédio que eu já tava tomando. Ele falou, ó, continua com esse remédio aí, mas toma mais esse daqui, ó. Aí mais esse daqui que ele me passou, esse eu lembro, pô, que era um tarja preta, alprazolam, tarja preta, 0,25 miligramas, era pouquinho, pô. Eu falei, puta que pariu, velho, tô louco, será? Tomando tarja preta. Eu ainda resisti, pô, segurei o remédio lá uma semana, aí eu falei, não, não tem jeito. Aí eu tomei, quando eu tomei, pô, foi imediato assim, ó. Tomei e minha cabeça já melhorou, já parou de pressão. Parece que, tipo assim, pô, minha mente pressionava dentro dela, que tinha parece que tinha uma mão dentro da minha cabeça que apertava meu cérebro, pô, e não deixava eu respirar. Eu nem respirava direito, pô. Sério mesmo. Às vezes eu tinha que ir pro fundo lá do serviço e ficava respirando, aquela respiração funda, entendeu? Caraca. Aí eu respirava aquela respiração funda. Bora passar daqui. Será que pode passar aqui, cara? Bora voltar lá. Ô, pra ir pro Pedra 90. É na outra, né? Lá na encruzilhada eu vou virar. Aham, tá. Pra direita, né? Ah, tá, eu entrei errado aqui então. Ah, tá, foi mal aí. Ih, peguei a rua errada aqui, pô. É aqui, né? Aí chegando lá no... Aí, até me perdi aqui. Ah, eu comecei a tomar o prazolam, pô. Rapaz, foi imediato, pô. Imediato mesmo. O sintoma deu uma melhorada pra caramba, pô. Pra caramba. Comecei a parar de ter medo. Comecei a trabalhar de novo sem medo, tranquilo, pô. Entendeu? Trabalhei tranquilo, sem cobrança, pá. É... Mas mesmo assim, pô, se eu parasse de tomar o remédio, voltava, pô. Então o que que acontece? A gente tem que tentar viver mais leve, pô. E se você estiver passando por isso, pô, não adianta você querer resolver sozinho. Não adianta você querer resolver sozinho, você não consegue. Você vai ter que pedir ajuda, pai. E se você precisar ir lá no psiquiatra, vai lá. A única coisa que eu achei uma sacanagem assim, pô, eu passei mais de ano tomando esse remédio, pô. 6 meses tomando sem parar, assim, ó. Todos os dias. Que eu tinha que tomar de manhã cedo, porque senão eu não passava meu dia bem. E tudo isso por quê? Porque eu me cobrava demais, pô.
Era muita pressão, eu não tava suportando mais aquela carga, o mundo judiou de mim, na verdade, pô. O mundo judiou de mim. E eu caí nessa conversa aí, que o mundo, sei lá, é cabuloso, pô. Entendeu? Aí, tipo assim, o sacanagem do médico, que tipo assim, ele nunca me dava alta, pô. Ele sempre queria ele me dava um remédio contado, que era pra me voltar lá no outro mês. Aí no outro mês eu tinha que pagar a consulta. Aí só no primeiro mês do psiquiatra, né? Só no primeiro mês que ele me deu atenção. Depois eu ia lá, pagava a consulta, entrava na sala, era menos de 2 minutos, ele só me dava a receita, pai. Ele queria que eu fosse lá só pra pegar a receita. Eu pedia pra ele pra tirar o remédio, ele nunca queria tirar. Aí eu fui tirando por conta, pô. Passou uns 6 meses sem tomando remédio direto, aí eu já tava me sentindo forte, entendeu? Mas aí passava um dia sem tomar, tomava no outro, passava um dia sem tomar, tomava no outro. Aí pulava 2 dias, aí dava ruim, eu bebia de novo. Aí uma época lá acabou o remédio, eu falei, eu não vou mais tomar, entendeu? Eu passei uma semana sem tomar e o trem volta, pô. O trem volta. Porque você tá manipulado ainda ali pela sua mente. Você acaba virando. Nessa época que eu comecei a beber o remédio, pô, eu já parei com tudo. Parei de beber, de fumar. Eu queria minha saúde de volta, pô. Eu já tava com medo de eu ter que parar de trabalhar. Um sonho que eu sempre vivi. Aí eu não. Falei, não. Eu já parei com tudo, eu só quero minha vida de volta. Depois disso aí nunca mais bebi, já passou 4 anos, entendeu? Eu tive que ir parando de beber o remédio sozinho. Eu parava 2 dias, tomava um dia. Parava 2 dias, tomava um dia. Aí foi indo, passei muitos dias assim. Aí depois passava uma semana, tomava o remédio de novo. Tive que ir falhando por conta própria, porque ele não queria, acho que ele não queria que eu parasse de ir lá, sei lá. Ou eu tinha um prazo maior para tomar o remédio e eu queria antecipar, entendeu? Porque eu sempre fui muito ansioso. Aí eu parei e fui pro... Tipo, tinha vez eu parava de beber o remédio, pai. Aí quando dava tontura eu ia lá beber 2, 3 dias. Só pra controlar, entendeu? Quando você tem dor de cabeça. Eu tinha um remédio lá em casa guardado. Eu parava de beber. Aí eu ia lá, dava uma tontura, algumas coisas assim. Eu ia lá, tomava 2, 3 dias só pra voltar o controle da minha mente. Tipo, você perde o controle da sua mente, pô. Literalmente é isso, você perde o controle da sua mente. Aí foi passando, aí eu passei um tempo, aí eu consegui parar, entendeu? Mas, tipo assim, você não. Quando você tá se recuperando ali, pô, você não pode se pressionar, pô. Às vezes acontece uma coisa que o trem volta, sei lá, é cabuloso demais. Eu. Tá ligado? Tipo assim, eu tinha já melhorado, aí eu fui mexer com a obra lá em casa e começou a dar muito problema, muito prejuízo, quebra aqui, quebra ali, refaz de novo. Aí um pedreiro saiu, o outro entrou, começou só a apontar defeito. Aí pressionou minha mente e pum, explodiu, voltou de novo, pô. Voltou de novo. Então, quer dizer o quê? Que tipo assim, a gente tem que não se cobrar tanto, pô. Não se cobrar tanto. Já que as coisas estão acontecendo, às vezes as coisas estão tudo certinho para acontecer. Você tem o dinheiro para pagar a conta, pelo menos isso acontece comigo. O que me mais pressionava era a questão de dinheiro, pô. Eu tinha dinheiro para pagar a conta, mas no outro mês eu ficava com medo de não dar certo. Minha conta era 5 mil, eu tinha 20 mil na conta. Ficava com medo de não dar certo, pô. Tipo assim, uma coisa inexplicável, que não tem sentido, pô. Agora eu já nem ligo tanto com esses trem, pô. Mas naquela época isso que me perturbava bastante, entendeu? Aí não fui mais. Oh, meu Deus. Aquilo que me perturbava bastante, esse negócio aí de se pressionar. E até hoje, pô. Hoje eu tô bem, graças a Deus eu me sinto bem. Mas se eu passar por uma pressão muito forte, eu começo a sentir sintoma de novo, pô. Aí eu tenho que me acalmar e falar, isso daí não vai me afetar. Eu sou mais forte, pô. A gente tem que pensar isso. Eu sou mais forte, entendeu? Eu sou mais forte do que qualquer coisa, pai. Não deixa a situação do mundo manipular você, não. A gente tem que ser mais forte.
A gente traz muita responsabilidade pra gente e às vezes nem precisa de tanto assim, pai. E esse mundo aí de internet é injusto pra caramba, pô. Tipo assim, porque a gente tá numa situação que às vezes tá até boa, mas você começa a se comparar com uma pessoa que tá melhor do que você, aí você começa a se cobrar pra caramba, fala, cara, que desgrama, porque dá certo pra ele e não dá certo pra mim, eu tenho que fazer isso, tenho que trabalhar dobrado, não sei o que, não sei o que. Cara, eu já parei com isso. Eu quero isso aqui também, eu quero trabalhar, mas eu quero aqui, ó. Eu quero vir pro meio do nada e ficar pensando em nada aqui também, ou no tudo ao mesmo tempo. Mesma hora que eu tô no meio do nada, eu tô no meio de tudo. Tá fazendo sentido pra mim estar aqui, ó. Tô aqui conversando sozinho, coisa que eu não falava, não colocava pra fora, ficava trancado ali dentro de mim, pô. Minha mente se arrebentava comigo mesmo. Você tá doido? Então não faz sentido, pô. Entendeu? Hoje eu tô bem, graças a Deus, que agora eu consigo controlar, pô. Quando eu vejo que eu tô me pressionando muito, igual vamos contar uma situação que aconteceu agora há pouco. Poucos tempos eu vendi minha casa, troquei minha casa, uma segunda casa, pô. Troquei, não tava conseguindo vender, tava vendendo 150 mil, não tava conseguindo vender. Aí achei um carro, um Corolla. Peguei o Corolla de 130 mil, preço de tabela. Aí eu tava carregado de conta, devendo 7 mil, 10 mil por mês, pô. E com Corolla de 130 mil na garagem. Eu falei, não, não pode, não pode. Cara, eu fiquei com aquele Corolla um mês e não tinha paz, pô. Eu tava feliz que eu tava com um carro novo, mas não tinha paz. Aí eu falei, cara, a única solução é vender essa porcaria. Nem sempre as coisas trazem felicidade, pô. Quando eu vendi, eu tava com uma dívida de 60 mil negativo, pô. Vendi, fui lá, quitei tudo. Cara, a melhor coisa que eu fiz. Fui lá e quitei tudo e comecei de novo. Eu tive que desfazer, pô. Tive que desfazer, tive que abrir mão, tive que tomar prejuízo pra ter minha paz da minha mente. Minha paz valia mais, pô. Eu me perdi, na verdade eu me perdi no meio do caminho, pô. Sério mesmo. Eu me perdi. Teve uma época lá atrás, quando começou a pandemia, que eu falei pra vocês que eu já tava com dinheiro bom. Nesse meio do caminho aí eu construí. E até que eu falei também que eu construí, né? Eu construí, gastei tudo o dinheiro que eu tinha, pô. Gastei tudo, fiquei devendo, aí começou a pressão mais forte ainda, pô. Começou mais forte ainda, porque tipo assim, eu tava num salário lá de 1.400, não tinha responsabilidade de nada. De repente meu salário dobrou, era pra me ter estabilidade, né? Eu tive por uns tempos só, depois eu me perdi no meio do caminho, tipo, eu segurei dinheiro tanto tempo, que quando eu comecei a gastar, eu gastei tudo e falei, não, eu mereço, pô. Eu mereço, comecei a comprar tudo que eu queria e me perdi nessa daí, entendeu? Mas é isso aí, pô. Ansiedade tem cura, pô. Mas você tem que querer sair. Eita! Você tem que querer sair desse buraco que a gente se enfia, pô. Ninguém colocou você aí. Você se colocou sozinho, entendeu? Você se colocou sozinho, cobrou demais de você. Em algum momento da sua vida você se perdeu, pô. Em algum momento você se perdeu e tá perdido. É isso aí, a ansiedade é mais ou menos isso aí. Você tá perdido dentro da sua mente, pô. Você tem que se encontrar, caralho. Se encontra, vê onde que você tá errando aí e conserta, porra. Conserta, que vai dar certo. Pra mim deu certo, eu consegui sair. Pra você também vai dar certo, entendeu? Graças a Deus estou bem hoje. E pra você que ficou até no final e se identificou aí, pô, deixa aquela curtida, aquela inscrição, aquele like e comenta aí o que você tá passando, pô. Compartilha comigo, eu vou deixar meu zap aí na descrição aí, ó. Fica à vontade para mandar mensagem, pô. Se quiser uma força aí, eu tô aqui para ajudar também, entendeu? Sem segundas intenções. Porque o que eu sofri eu não desejo pra ninguém, pô. A gente sofre dentro de um mundinho da cabeça da gente que é difícil você sair. Você não sai sozinho não, beleza? Mas então é isso aí. Vou terminando o vídeo por aqui, entendeu? Fica com Deus e até um próximo vídeo. Vai dar certo. Fé no Pai. Tamo junto. Pou, pou.